Olá, você está no canal Marluce Brasil. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Deixe o seu like se você gostar do que vai ver aqui, o seu dislike se não gostar, comente, compartilhe. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da depressão sob a visão da doutrina espírita. Todos sabem que a doutrina espírita ela é ciência, religião e filosofia ao mesmo tempo. Sendo ciência, nós temos a obrigação de enxergar os fatos, as doenças, também sob a visão da ciência. E aqui, no caso, a ciência da psicologia. Vocês podem estar se dizendo, psicologia é ciência? Sim, é a ciência comportamental humana. É dessa forma que o Espiritismo entende a psicologia. Nós já vimos anteriormente o que causa a depressão, como ela se manifesta, e agora estamos estudando como agir. O que os espíritos nos aconselham, os nossos amigos espirituais, nos aconselham a agir, a fazer em relação à depressão? Uma das primeiras coisas que os espíritos nos aconselham é que nós devemos nos curar. Nós devemos nos curar. Como? Essa é a grande pergunta, né? Como? Bem, tornando-se maduro emocionalmente. É o primeiro passo. Como é que a gente torna-se maduro emocionalmente? Como nós estamos analisando tudo sob a visão da doutrina espírita, nós não podemos deixar de falar nos fundamentos da doutrina espírita. Uma delas é a reencarnação. Se você ainda não encontrou razão suficiente para meditar a respeito da reencarnação, esse é o momento ideal. Nós espíritas, nós entendemos que somente através dessa lei da natureza é que nós vamos entender as desigualdades existentes entre os seres humanos. Os menos preparados, né, os espíritos mais jovens, esses vão sofrer mais. Os mais preparados, no caso, os espíritos mais antigos, esses sofrerão menos. Mas qual é a diferença entre preparados e despreparados? Porque jovem e antigo é fácil, né? A gente entender. Mas preparados e despreparados, qual a diferença? Os espíritos mais preparados são aqueles que aproveitam melhor as oportunidades reencarnatórias que tiveram. Às vezes, existe um espírito antigo que é menos preparado que um espírito jovem. Perceberam? Então, está tudo na aprendizagem, em como nós aproveitamos as oportunidades que recebemos nos processos reencarnatórios. Outra situação é a maturidade psicológica, né? Como é que a gente vai conseguir essa maturidade psicológica? Não tem outra saída, gente. É só através do autoestudo, de você se conhecer. Então, isso implica em quê? Em você descobrir em que categoria você se encaixa. Como um espírito jovem ou como um espírito antigo? Como preparado ou despreparado? Como maduro ou infantil? Basta que você observe as suas reações. Porque ação é aquilo que você faz. Reação é o seu manifestar diante de uma outra ação. Então, você reage, você age novamente em resposta a uma outra ação. É aí que você tem que observar. É aí que você tem que parar
analisar, observar a sua reação, assumir o seu comprometimento de abolir as emoções infantis. Que emoção infantil é? O revide, a intolerância, o egoísmo, são infantis, o melindre, isso tudo é infantilidade espiritual. Então, você se conhecer, né? Como que você tem que ver? Você tem que evitar perder a cabeça diante das situações difíceis, respirar fundo, se controlar, manter um nível de amizade com pessoas que acrescentem para você, que te ajudem a ser uma pessoa melhor. Aí vem, né, aquele nosso ditado que a vovó dizia: diga-me com quem andas que te direi quem és. Então, procura andar com pessoas que te acrescentem, que façam bem para você. Não aquelas que te prejudicam ou que te induzem a uma atitude errada, né? Então, outra coisa, por exemplo, a boa leitura, a boa música. Se você parar para ouvir, para pensar, música é o movimento do som, né? Se observa uma música clássica, uma música suave, uma balada e um rock and roll pesado, daqueles heavy metal. Observa as emoções que você desenvolve quando você ouve esse tipo de música. Coloca uma e depois coloca outra. E observe as suas emoções. Você vai perceber, através das suas emoções, aquilo que você precisa saber sobre você mesma. Uma outra parte também é observar se você tem um comportamento materialista. O que é um comportamento materialista? É aquele hoje, é a posse, é aquilo que você possui, né? Primeira coisa, nós não somos donos de nada, né, gente? Quando a gente morre, a gente leva o quê? Só as experiências que tivemos, as emoções que sentimos, né? Fica carro, fazenda, casa, joia, até o barraco fica. E a gente não leva nada disso. Então, é crucial que a gente observe se somos materialistas ou não. Existe uma técnica, que é a técnica da gaveta. Você pega uma gaveta, todo mundo tem, né? Uma gaveta onde a gente guarda tudo lá dentro. É a gaveta da bagunça, então tem gente que tem a casa com o quartinho da bagunça, né? Entra ali, joga tudo para fora. E ao pegar e jogar para fora, tirar para fora, que eu falo, você observa, pega o negócio, eu guardei isso. Por que eu guardei? Para que me serve? Quanto tempo eu não uso? Está guardado por quê? Poderia servir para outra pessoa? Isso chama-se desapego. Aí você tira da gaveta e volta para a gaveta só aquilo que realmente você precisa dele, que é importante. E coloque arrumado. Não só joga dentro da gaveta. Arruma. Sequencia dentro da gaveta. Você vai fazer isso, faça com as suas emoções também. Abra a gaveta de seu coração e observe que emoções você tem sentido com regularidade. Em que essas emoções te fazem bem? Como? Você tem sentido mais raiva? Você tem sentido mais amor? Você tem sentido... Quando você sente raiva, o que está fazendo você sentir raiva? Aí pega o sentimento da raiva e pica ele, né? Pica esse sentimento em diversas partes. E preste atenção em cada parte picada. Você sentiu isso? Por que sentiu? Como sentiu? O que te fez sentir? Se for preciso escrever, escreva. Escreva, deixa vir
para o papel as suas emoções sem policiar. Escreva. Escreva o que você está sentindo. Depois, leia o que você escreveu. E analise o que você sente lendo os seus próprios sentimentos. Isso chama-se autoconhecimento. Eu fiz, viu, gente? E deu muito certo para mim. Porque quando eu tive a depressão, não tinha psicólogos que tratassem a depressão como doença. Não tinha. Era muito difícil a gente encontrar a ajuda que hoje a gente encontra na ciência. E isso a gente tem que observar. Olha, você tem que olhar a sua escala de valores. A sua escala de valores, ela é materialista ou é espiritualista? Você tem dedicado um tempo para a sua espiritualidade? E quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando religião espírita, tá? Eu estou falando sublimação de sentimentos, de pensamentos. Eu estou falando de divindade com seu eu superior. Então, bom, Jesus disse, nem só de pão vive o homem, né? E quando ele disse, nem só de pão vive o homem, porque o pão alimenta o quê? O corpo físico. Então, nem só de alimento físico vive o homem. O homem também precisa do alimento espiritual. Cristifixe. Não é crucifixe. Cristifixe. Prega com Jesus. Você vai notar a diferença. Gratidão pela sua presença no canal. A gente vai continuar os nossos estudos e eu espero você no próximo vídeo.